Louvado seja o Senhor, meu Senhor, os poderosos profetas do Senhor. Bem, povo abençoado, enquanto terminamos agora novamente, o Senhor está levantando uma advertência muito importante de Luanda, Angola para as nações da terra. O Senhor essencialmente está advertindo e dizendo que Deus te livre de você saber que o Messias está vindo. Você ouviu este anúncio que o rei está vindo, e então o seu vizinho não sabe. Deus te livre de que ele saiba e ele não, sem saber, o seu sangue dele está sobre você. O seu vizinho no seu prédio de apartamento onde você está é muito sério, povo abençoado. Ele está dizendo que se você está ciente de que os mensageiros que preparam o caminho para a vinda do Messias chegaram, e eles chegaram com um tremendo poder, testificando desde o céu a respeito da missão, o céu testificando a respeito da mensagem e da missão dele. E eles chegaram com a mensagem de preparar o caminho, o Messias está vindo, e também que o juízo de Deus está vindo para aqueles que perderem o arrebatamento. E que você tem o papel na sua casa, e você não fica lá naquela rua com os panfletos para pará-los e entregar para eles. Ele diz, se eles forem para o inferno, a cabeça, o sangue deles estará sobre a sua cabeça, e você não vai entrar no céu, e isso vai testemunhar contra você. Isso é muito sério, e muito de vocês pode dizer, mas não foi isso que nos disseram quando recebemos Jesus. Mas agora você ouviu, agora te foi dito que se você é uma faxineira ou um rapaz, um faxineiro, naquele escritório, todos os dias você entra lá, eles estão lá, você está lá limpando o escritório, e você não para dizer para eles e avisar que o juízo de Deus está vindo, não importa se você é um pastor ou não. Se o juízo vem e os arrasta na grande tribulação, eles vão para o inferno pelo seu pecado. Mas você também será considerado responsável, e isso é sério. E o Senhor diz, no livro de Ezequiel 33, nós vamos continuar no versículo 12, falando a respeito da graça, profetizando a graça que viria. No versículo 12 ele disse, por isso, filho do homem, diga aos seus compatriotas, a retidão do justo não o livrará se ele voltar-se para a desobediência. Então o Senhor agora está definindo para vocês aqui, Hebreus capítulo 6, versículos de 4 a 6. Hebreus capítulo 6, capítulo 10, dos versículos 26 ao 31, 2 Pedro 2, versículos do 19 ao 22. O Senhor agora aqui está definindo os parâmetros da graça de Deus. Ele diz, portanto, filho do homem, diga aos do teu povo, se alguém que é justo desobedece a Deus e volta ao pecado, a justiça anterior daquela pessoa não vai valer nada. Entretanto, a igreja deste dia presente disse o oposto para eles. Eles dizem que uma vez que você é justo, acabou. Pode esquecer, fica relaxado, senta em casa, pega uma Coca-Cola com pipoca e desfrute da vida, viva a vida. Como o Senhor está profetizando a graça aqui, dizendo que a graça de Deus é uma rua de mão única, porque o sangue de Jesus que te santifica é o último sacrifício, não tem nenhum outro sangue que vai te santificar se você abusar do sangue de Jesus. O Senhor Todo-Poderoso está abrindo em profecia aqui a respeito da graça que viria, e a graça que vocês têm agora, que se alguém é justo, foi justo sempre, mas caiu no pecado e desobedeceu, se ele morrer nessa condição, a justiça anterior dele não serve para nada.
Mas a igreja deste dia presente disse, o apóstolo disse, pode continuar, está tudo bem. Mesmo que você caia em pecado, tudo bem. Aí eles dizem, ai, como? Entretanto, Deus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então ele continua dizendo, se alguém que é iníquo, alguém que é pecador, e ele disse, alguém que é injusto se arrepender, a iniquidade anterior daquela pessoa não vai trazer a condenação, ou seja, vai entrar no arrebatamento. Então essas pessoas que já acham que são justas, confiam na sua justiça e praticam a iniquidade. Ele está dizendo que nenhuma das coisas justas que aquela pessoa praticou vai ser lembrada. Veja como isso é sério. Absolutamente muito sério. Novamente vou repetir isso. Se eu disser para uma pessoa justa que ele vai viver, mas então ele, confiando em sua justiça, praticar o mal, nada das coisas justas que essa pessoa fez será lembrado. Ele está falando da justiça de Deus, a justiça que vem da santidade. Não esta geração que tem a sua própria justiça, seu tipo de justiça. Então, se você pergunta para eles sobre santidade e salvação da santidade, eles dizem, não, eu não furo o farol vermelho, eu pago meus impostos. Não, eu não faço mal para ninguém. Eles se justificam da sua justiça anterior. Agora, se eu disser para o ímpio, certamente você morrerá. Mas então ele se desviar do seu pecado e fizer o que é justo e certo. Se ele devolver o que ele pegou como penhor de um empréstimo, se devolver o que roubou, se agir segundo os decretos que dão vida e não fizer mal, então essa pessoa certamente viverá, não morrerá, porque ele se arrependeu. Nenhum dos pecados que ele cometeu antes será lembrado contra ele. Porque ele fez agora o que é justo e certo, então certamente viverá. Então ele está tentando abrir para vocês aqui o caráter e a natureza de Deus, os requisitos de Deus. Mas nós vimos muito claramente aqui o Senhor advertindo uma geração deste dia presente, dizendo, eis que, se você é um sacerdócio santo, um povo escolhido, vocês oferecem sacrifícios agradáveis e aceitáveis a Deus, aleluia, um sacerdócio real. Todos vocês agora foram chamados, não pode ninguém ficar mais sentado na igreja dizendo, eu sou uma ovelhinha. Não, de forma nenhuma. Quando vocês receberam Cristo, você tem que entrar nesse chamado do sacerdócio real e no chamado daqueles que oferecem sacrifícios agradáveis a Deus. É disso que ele está falando aqui, que o seu vizinho não pode estar nas trevas quando você sabe que o juízo está vindo, o arrebatamento está próximo, você não vai escapar. Então, é melhor você ir bater na porta e apresentar o Evangelho. Mesmo que ele bata a porta na sua cara, não tem importância. Porque você fez o que foi comandado. Você fez a sua obra, você fez o que te foi comandado. Mas podemos voltar para este Ezequiel 33, versículos 4 e 5. Ele diz o seguinte no versículo 4. Então, se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e tirar a vida deles, o sangue deles estará sobre sua própria cabeça. Uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência, então ele será culpado pela sua própria morte. Porque se ele desse a atenção, ele se salvaria. Vamos focar nisso. Quem são estes? De quem é que ele está falando aqui, que ouve a advertência e então rejeita? E se você vai ao versículo 7, filho do homem, eu fiz você uma sentinela para a nação de Israel, por isso ouça a minha palavra, a palavra que eu falo. Então a advertência vem como a palavra de Deus,
Quem são estes que ouvem a palavra de Deus e não dão atenção? Isso é uma falácia? O livro de Hebreus, capítulo 4. Abram comigo lá. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Olha o que ele diz aqui. Hebreus 12. Hebreus 4, 12. Se você ouvir a palavra de Deus e não tocar no seu coração, ele diz, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E ela julga os pensamentos e intenções e atitudes do coração. Olha isso, Hebreus 4, 12. Veja o poder, a potência que tem a palavra de Deus. Então, quem são estes que se eles ouvem a palavra e a advertência e não dão atenção? Quem são estes? Quem são estes que podem ouvir uma advertência como esta agora, especialmente agora, esta poderosa advertindo vindo e o céu vindo e testificando da minha advertência, levantando aleijados globalmente desde Luanda, Angola, levantando aleijados lá, levantando 2 aleijados em Uganda, levantando e abrindo ouvidos surdos na China, no Quênia e ouvidos surdos também, levantando aleijados na costa do Marfim, com cegos e surdos. Quem são estes que podem ouvir se a palavra de Deus tem um poder tão grande, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes que penetra mais profundamente dividindo alma e espírito, juntas e medulas? Quem então são esses que podem dizer que aqueles que a palavra de Deus não tem poder para transformá-los? No livro de Mateus, capítulo 13. Não temos tempo. Hoje é celebração. Muitos altares prepararam vacas e bois, mataram muitos galinhas, frangos. Eu não quero roubar o seu dia ou destruir o seu apetite. Porém, isso é importante para eu trazer para vocês. Isso é muito importante para eu trazer para vocês. Ele diz em Mateus capítulo 13, do 1 ao 33. Quem são estes que ouvem a palavra de Deus poderosa e então não podem, são capazes de não dar importância a ponto da espada vir e matá-los? Mateus 13, a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar no barco e sentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas. Olha isso. Primeiro de tudo, já a partir do versículo 1 ao 3, só aqui, você vê que há uma fome pela palavra de Deus. Que enquanto você está nesta terra, há uma fome natural na sua alma que não pode ser saciada nem satisfeita por nada deste mundo, exceto pela palavra de Deus. Então, quem são estes que estão alegando que a palavra de Deus não pode transformá-los a ponto deles não quererem ouvir a palavra da espada que está vindo? Então ele diz, ele fala, um semeador saiu a semear. Ele está falando daquele semeador que saiu para semear em todos os lugares. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol saiu, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. Outra parte da semente caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, onde deu boa colheita. A 100, 70 e 30 por uma grande colheita.
frutificou, olha isso. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus fala, os discípulos perguntaram, por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas não a eles. Este é o conhecimento dos segredos do reino de Deus que o Senhor está falando. Os segredos do céu. Muitas vezes eu liberei para vocês segredos do céu. Vocês realmente perceberam e entenderam? O conhecimento dos segredos do céu estão sendo dados para vocês. O conhecimento dos segredos do reino dos céus foi dado a vocês, mas não para os outros, para eles. A quem tem será dado mais. Versículo 12, a quem tem mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. É por isso que eu falo com eles em parábolas, 13, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, embora ouçam, não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos, fecharam os seus olhos. Porque se assim não fosse, poderiam ver com os seus olhos, ouvir com seus ouvidos, entender com o coração, converter-se e eu os curaria. Mas bem-aventurados são vocês. São os seus olhos, bem-aventurados porque vocês veem. Bem-aventurados os ouvidos de vocês porque ouvem, porque eu lhes digo em verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado ao longo do caminho. Lembra-se que os pássaros, os demônios vieram e comeram. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, eles rapidamente a abandonam, eles retrocedem. Olha isto. Os cristãos carnais, os cristãos superficiais, rasos, modernos. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações da vida e o engano das riquezas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Vejam o cristão deste dia presentes aqui no versículo 21 e 22. Os modernos de hoje. Mas finalmente, a terra que foi semeada em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. Ele dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Muito poderoso, povo abençoado. O Senhor agora está definindo para vocês muito claramente quem são aqueles que, com uma palavra tão poderosa de Deus, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, eles ouvem, mas mesmo assim, eles não são capazes de dar atenção até que a espada vem e mata-os. Então você pode ver a igreja deste dia presente agora. Estão buscando riqueza, são cristãos superficiais, rasos, que não podem suportar perseguição. Os seus pastores disseram para eles pregar o cristianismo da prosperidade, a salvação da prosperidade, o evangelho
reino da prosperidade, eles não são profundos. Então eles não são capazes de ir profundamente, eles não são capazes de entender os segredos do reino de Deus. Os corações deles não estão em Deus, os corações deles estão no mundo. Eles estão totalmente no mundo, e este é o cristão deste dia moderno. Os perigos, então é isso o que falta na igreja deste dia presente. Que este evangelho que praguejou eles. Então isso é sério, povo abençoado. Mas ele está dizendo que as palavras, que o povo está faminto pela palavra. Muitos foram e sentaram lá querendo ouvir de Jesus. Até mesmo Lucas 5:1, veja o que ele diz. Lucas 5:1. Um dia, quando Jesus estava de pé junto ao lago de Genezaré, uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. A fome é palpável. Como? Ele está dizendo que nesta vida tem a propensão e a capacidade e o potencial. Este mundo pode roubar a eternidade de você, o reino de Deus de você. Este mundo pode roubar de você. Este mundo em trevas tem a capacidade de roubar a palavra de Deus de você. E em Lucas 11:28, ele diz o seguinte, Lucas 11:28, ele diz, ele respondeu, mas antes bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Você está entendendo? Aqueles que não obedecem, aqueles que ouvem a advertência, a forte advertência assim, que vem com aleijados andando, que vem com a unção global, o serviço de cura global, eles estão levantando aleijados através do globo. E ainda assim eles não dão atenção. Ele diz, mais bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Isto significa que o cristão deste dia presente, que ouve a palavra da justiça e da santidade e não obedece, continua no pecado, ele não é abençoado, ele não vai entrar no reino de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Vocês agora entendem aqueles que são feridos pela espada, mortos pela espada. O Senhor está dizendo que Ele está procurando aqueles que são praticantes da palavra de Deus. Ele está procurando aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Quando eles ouvem a advertência, eles dizem, essa agora é a palavra de Deus, eu tenho que obedecê-la. Eles não questionam. Vocês, os seus próprios aleijados estão andando. Como você ousa questionar? Como alguém no seu sentido normal pode questionar isto? 1 Tessalonicenses capítulo 2, no versículo 13, ele diz, e ele também, quando vocês dão, também agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receberem a nossa palavra da parte de Deus, vocês a aceitaram, e não como palavra de homens, mas como ela verdadeiramente é, palavra de Deus, que na verdade atua em vocês que creem com eficácia. Ele está dizendo que a palavra de Deus opera em vocês quando você recebe e crê, a palavra opera em você. A palavra de Deus trabalha dentro de vocês, transforma você, te muda, tem poder, e ele está falando a respeito daqueles que creem na palavra, aqueles que praticam a palavra. Literalmente, ele está falando daqueles que são praticantes da palavra. Estes são aqueles que entram no céu, que eles dão atenção à palavra, ao alerta, eles ouvem que o Messias está vindo, eles agem, eles obedecem à palavra. Eles ouvem que o Messias está vindo, então eles obedecem. Os praticantes da palavra de Deus. E ele diz, livro de Atos 12, 33, 34, ele diz, Atos 23, Atos 12, 23, 24, ele diz,
Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes e morreu. Mas a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Veja o poder da palavra de Deus. Então, como pode ser que esta geração, quando eles ouvem a palavra de Deus advertindo-os a respeito da dispensação do juízo que está vindo, e eles não são capazes de obedecer, dar atenção e mudar? Veja como que a Bíblia apresenta a potência e o poder da palavra de Deus. O Senhor está procurando os praticantes, dos que praticam a palavra de Deus. Aqueles que vão praticar a palavra de Deus, não apenas ouvintes, mas quando chega na hora de implementar, de agir, eles não agem. Ele está procurando aqueles que praticam a palavra de Deus. Aqueles que obedecem a palavra de Deus, em outras palavras. 2 Timóteo 2:9, ele diz... 2 Timóteo 2:9. Eu vou começar no versículo 8. Lembrem-se de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual eu sofro, a ponto de estar preso como um criminoso. Veja quão poderosa é a palavra. Mas a palavra de Deus não está presa. Veja quão poderosa é a palavra de Deus. Você pode prender a palavra que está pregando para você, mas você nunca pode prender a palavra. Você acorrenta ele vai continuar pregando lá dentro da prisão e o Senhor vai continuar falando lá fora. Lembra de Saulo de Tarso? Você lembra quão poderosamente a palavra de Deus que veio e o tocou e mudou ele a ponto dele escrever 2/3 do Evangelho do Novo Testamento. A palavra de Deus é séria. Lembre-se do rei Davi, a palavra de Deus. Ela é potente, poderosa, povo abençoado. Então, quem são esses, nesse dia moderno de 2022, que eles podem ouvir o anúncio da vinda do Messias e a palavra de Deus a respeito do reino vindouro, do juízo vindouro que está vindo contra o pecado, e, entretanto, eles fazem como se a palavra não tivesse poder para mudá-los e eles continuam no pecado. Quem são eles? Esta é a advertência que o Senhor está dando de Luanda agora. O efeito que a apostasia deste dia presente do púlpito espalhado em todo o mundo de tal forma que a igreja tornou-se imune à palavra. Como é possível? Como vocês podem? Quando a palavra é tão potente e tão massiva desta forma. O livro de 1 Pedro 1:23, ele diz o seguinte, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Ele diz, mas vocês foram regenerados, nascidos de novo, não de uma semente perecível, mas da imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. É assim como Deus descreve a palavra de Deus que te transformou, que te salvou, que te libertou. Isso é o quão poderosa é a palavra de Deus. Então, quem são esses nesta era que pode dizer que eles recebem a advertência? E parece que não tem efeito sobre eles. Quem pode dizer uma coisa como esta? Quando a Bíblia vem tão claramente a respeito do poder e da potência da palavra de Deus, é tão potente. 1 João 2,14. Ele diz, eu vos escrevo, os filhinhos, porque vocês conhecem o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevo, jovens, porque vocês são fortes. E a palavra de Deus vive em vocês. Em outras palavras, quando a palavra de Deus habita em vocês, vocês têm uma força única, sobre
sobrenatural, uma força incomum, uma força que é fora deste mundo, dessa era. Nada te demove. Isso é o quão poderosa é a palavra de Deus. Aleluia. E a palavra de Deus vive em vocês. Ela permanece e vocês venceram o maligno. Isso quer dizer que essa palavra de Deus, quando cresce em vocês, você vai ser mais forte e vai vencer o maligno, vai vencer o diabo. Você tem poder para vencer o diabo, ele diz. Pela palavra de Deus. O poder da palavra de Deus. Então, por que é que esta geração deste dia presente alega que eles podem receber a palavra de Deus advertindo-os? A trombeta sendo soada pelos 2 megaprofetas de Yahweh e ainda alegam que, veja, não me mudou. Como? Cada país aonde eu fui, agora deveria estar incendiado com avivamento já em chamas, porque o céu testificou massivamente, poderosamente, a respeito da palavra de Deus que nós possuímos, e que nós transmitimos, e que nós trombeteamos. Isaías 55:11, ele diz: assim é a minha palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que eu determinei e desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Olha isso agora. Veja quão poderosamente a Bíblia descreve o poder e a autoridade da palavra de Deus, que esta trombeta, este soar da trombeta para divertir uma geração, veja o poder que ela tem. Então, quem é este que pode alegar que ele vai para o inferno? Entretanto, eles ouviram os 2 profetas de Yahweh anunciando a vinda do Messias e anunciando a dispensação da ira de Deus que está vindo. Vocês viram a parte da mensagem, vocês agora estão vendo a parte da mensagem que eu não tive tempo de entregar em Angola, Luanda, Angola, naquela tenda, quando eu falei a respeito do Evangelho Eterno, alertando as pessoas do juízo de Deus que está vindo. Muito poderoso, ele diz. Que mensagem linda! Mensagem linda! Uma mensagem... Que mensagem! Então, há tanto que eu gostaria de compartilhar com vocês, movendo agora para Ezequiel 34, mas não temos muito tempo nesta noite. Deixe-me parar aqui, repita essa oração e diga: poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo e me aparto de todo o pecado. Eu ouvi o som da trombeta, eu ouvi o som da advertência que o arrebatamento está perto e que o reino de Deus está próximo e que também a ira de Deus está vindo para aqueles que são rebeldes, que continuam no pecado. Então eu me arrependo hoje, meu Senhor Jesus, e eu me aparto de todo o pecado e eu te recebo, meu Senhor Jesus, no meu coração, como meu Senhor e meu abençoado Salvador. Por favor, estabeleça a justiça em mim, a santidade em mim. Senhor, eu te peço para comandar o meu coração para obedecer à advertência da trombeta que tu estás soando através das nações. Agora, no poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. O Messias está vindo. Obrigado.